alcoolismo, violência, liberdade, política, homofobia, depressão, corrupção. Você está preparado para testemunhar sua fé em assuntos como esses, tão discutidos nos dias de hoje? Como cristãos e luteranos, precisamos estar preparados para testemunhar nossa fé, não importa quando, onde, para quem e sobre o que seja. Com artigos, reflexões, estudos contextualizados, testemunhos e notícias da Igreja, o Mensageiro Luterano, há mais de 100 anos, informa, forma, testemunha, registra a história e serve a Igreja, compartilhando com seus leitores a razão da fé e da existência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Assine o Mensageiro Luterano e seja você também um mensageiro do amor de Deus para todas as pessoas. Mensageiro Luterano. Desde 1917, compartilhe a palavra que permanece para sempre. Disponível nas versões impressa e digital. Acesse www.mensageiroluterano.com.br. Santos celestiais, vós, anjos querubins reais, dai-lhe glórias, aleluia, bradai domínios com vigor, cantai impérios ao Senhor, aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Maior és tu que os querubins, glorioso mais que os serafins, te exaltamos, aleluia, toda palavra eterno autor, gracioso, excelso, redentor. Crentes todos cantareis, louvor ao Filho, Rei dos Reis. Aleluia, aleluia, também ao Pai Criador, e a Deus o Santo Ensinador. Aleluia, 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 aleluia. Olá, hoje é 14 de outubro de 2020, está começando mais uma noite de oração aqui na congregação São Lucas do bairro Harmonia, em Canoas, e você é nosso convidado, obrigado por sua companhia. E hoje nós vamos continuar falando sobre as doutrinas essenciais da fé cristã, começando pelos mandamentos, é claro, e de maneira muito especial, lembrando hoje, na sequência, dentro da nossa ordem de estudos, nós vamos falar do sexto mandamento. O que é o sexto mandamento? É importante a gente observar que o sexto mandamento fala da questão do adultério. Com este mandamento, Deus quer preservar a sexualidade dos seres humanos. É isso mesmo. E nós vamos conversar um pouquinho e trazer vários aspectos, lendo alguns textos bíblicos, alguns encantadores, como o primeiro que eu vou ler,
E quem me conhece sabe que quando eu falo das coisas relacionadas à criação, à existência propriamente dita, eu sempre retorno para Gênesis 1 e 2. Ali estão todas as bases das relações, quando Deus cria as suas criaturas, dá uma ordem ao mundo para que este mundo vivesse ordeiramente sob a tutela, a responsabilidade do homem, que era para cuidar, administrar bem todas as criaturas, toda a criação. Tanto é que coloca o ser humano num jardim e lá o homem sozinho fica, como se diz, à mercê da própria sorte, ou seja, ele fica perdido, né? Ele começa, diz o texto lá de Gênesis 2, que começa dando nomes aos animais, todos tinham seus pais, e parece que, claro, ele estava no paraíso, mas digamos assim, parece que ele estava só. Por que eu digo parece? Porque Deus estava com ele, mas só no sentido de que não tinha um par, uma companheira igual a ele. Todos os animais tinham seus pares, todos os animais tinham seus casais, mas o ser humano, o homem, estava sozinho. E Deus então resolve criar uma ajudadora, alguém que pudesse fazer parte dos sonhos, dos pensamentos do homem. Mas a gente sabe que tudo isso aconteceu e depois, infelizmente, com o pecado, essa relação homem e mulher ela também ficou muito prejudicada. Nós percebemos que os seres humanos eles distorceram, fizeram de tudo para atrapalhar a criação de Deus. Isso também traz consequências na vida, na união matrimonial. Sim, matrimonial. E nós vamos falar em algumas coisas, talvez você não concorde, mas é importante a gente abordar. Uma delas, o sexto mandamento, e aí eu volto a dizer que se você não é ou não conhece conforme são ensinados dentro da igreja luterana, os mandamentos, o sexto mandamento fala do adultério. O que é adultério? O nome da palavra por si só, já o adulterar alguma coisa, misturar algo que não é cabível, que não faz parte daquela essência principal. Olhando na perspectiva da união do casamento, nós vamos aprender que a relação correta aos olhos de Deus, casal, homem e mulher, conforme Deus constituiu a união matrimonial, ela tem uma perspectiva e ninguém deve meter no bedelho, ou seja, ninguém deve separar a vida desse casal, ok? Ninguém, porque Deus criou o homem e a mulher para que vivam em paz e harmonia. Vamos dar uma olhada então num texto bíblico aqui que fala sobre a questão do matrimônio. É o texto de Gênesis 2, versículo 18 a 24. Diz assim: Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nome nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens, mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: Agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. É importante a gente observar
Esse relato é o relato do primeiro matrimônio que se tem notícias. Deus forma a mulher e diz: Adão, aqui está a tua outra metade. Aqui está o teu par, aquela que vai ser perfeita para você. Que bom que Adão não precisou escolher ninguém ou ser escolhido. Na verdade, ele e Eva formaram o primeiro casal perfeito aos olhos de Deus. E a partir de Adão e Eva, depois, mesmo que eles tenham caído em pecado, o mandamento de que homem e mulher formem um só casal, deixando a sua família, para viver unidos e criar, constituir uma nova família, perdura até hoje. Mas aí eu devo falar também que, infelizmente, muitos filhos querem casar e morar sob a asa dos seus pais. Não está correto. Tem o dito popular que diz assim: quem casa quer, casa. Então, se você pretende casar, providencie um ambiente separado dos seus pais para você morar. Nem com o pai, nem com a mãe, tanto da esposa quanto do marido, não devem se meter na vida dos filhos. E os filhos não devem gerar netos ou gerar crianças para que os avós criem. Isto não está certo. Não está correto. É saudável, sim, poder contar com a orientação dos avós, mas jamais os avós deveriam meter o bedelho na educação dos filhos. Até porque se os avós precisam se meter, é sinal que eles não fizeram seu papel enquanto tinham a responsabilidade de educar seus filhos. Então fica a dica: se você quer que seus filhos cresçam e se tornem homens e mulheres responsáveis, eduque eles enquanto são crianças, tá? Não é depois que eles já são crescidos que a gente vai resolver aquilo que nós não fizemos enquanto eles eram pequenos. Do mesmo modo, é importante a gente destacar nessa passagem a relação homem e mulher. Eu sei que hoje em dia é popular e talvez muitos cristãos estão sendo iludidos com essa tese de que o amor é o que importa, tanto faz, tanto fez. Não é assim. Não caia nessa armadilha que Sodoma e Gomorra caíram, em que as pessoas deixaram as paixões naturais para viver alucinações. O que são paixões naturais? Um homem se apaixonar por uma mulher e uma mulher por um homem, formando um casal. Não homem enlouquecido por homem e mulher enlouquecida por mulher. Isso não é bíblico, tá? Se você está pensando ou acha que isso é correto, pense bem. Isso é diabólico. Infelizmente, as pessoas estão perdidas por falta de orientação. E aí você liga a TV, abre o seu telefone, aí todo mundo diz: ah, não, mas é bonitinho. Não é. Você sabe que não é. Tá? Então, são palavras duras para o nosso contexto, e que Deus ajude para que você, quando encontrar uma situação dessas, e com certeza todos nós vamos encontrar, você não seja omisso. Em outras palavras, você fale aquilo que a Bíblia recomenda que seja dito. Não tape o sal com a peneira. Mas voltando aqui para Gênesis 2, queria enfatizar a beleza que é a vida matrimonial. Sim, Deus criou o matrimônio, e é por meio do matrimônio que Deus mantém este mundo, por meio da estrutura da família. E aí o sexto mandamento, é importante a gente observar as questões relacionadas ao sexto mandamento, exatamente pelo fato que as pessoas simplesmente perderam juízo. Com o pecado, tudo foi adulterado, tudo perdeu a noção do correto. Cada um acha que tem a sua razão, cada um acha que pode fazer o que bem quer. E não é assim. O pecado tem consequências. Os pecados relacionados ao sexto mandamento, são os pecados sexuais, também têm consequências. Por mais que você, não, pastor, mas todo mundo faz. Você não é todo mundo. Nós somos únicos, especiais, exclusivos aos olhos de Deus. E é para isso que Deus nos criou.
Ele não nos criou para fazermos o que nós bem queremos, mas Deus nos criou para fazer o que Ele tem reservado para nós. E é importante que a gente se dê conta quanto a isso. Qual que é o sexto mandamento mesmo? Não cometerás adultério. Ou não adulterarás, né? Enfim, essa maneira, com este mandamento, Deus quer, na verdade, carinhosamente incentivar, chamar as pessoas a temê-lo, reconhecer que Ele é um Deus misericordioso, que Deus tem coisas maravilhosas preparadas para os seus filhos. Isso também serve para as pessoas que às vezes acham que já são adultos e não encontrar ninguém como companheiro, companheira, então que agora podem viver uma vida promíscua. Não é assim. Não é assim. Deus quer que nós vivamos uma vida casta. E aí eu vou fazer um trocadilho. Não gasta. Casta significa castidade, de preservar a si mesmo como sendo um templo de Deus e Espírito Santo. Isso cabe especialmente aos jovens, aos que estão namorando, a pensar seriamente em não ter. Deus proíbe ter relações fora do casamento. Ah, pastor, mas todo mundo faz. Infelizmente a gente tem ouvido muitas coisas como sendo banais relacionadas ao sexo. Eu vou fazer um comparativo. Pode alguém sentir prazer em comer um pedaço de pão depois que já comeu a sobremesa? Em outras palavras, se a pessoa não consegue apreciar cada etapa da sua vida, ela cortando etapas, com certeza vai trazer dores sobre si e sobre as pessoas com quem convive. Pode ter certeza disso. Isso é muito sério, tá? O sexto mandamento, então, nos convida a nós a colocarmos Deus como sendo aquele que vai nos dar a nossa outra metade, a confiar que Deus tem coisas boas reservadas para nós. Ore, peça a Deus. Se você ainda não é casado, peça a Deus que Deus te abençoe com alguém para conviver com você. E se você já é casado, agradeça a Deus todos os dias pela esposa ou pelo marido que Deus te concedeu. É o que tu tem. Te contenta com isso. Ah, mas o meu marido agora está pançudo, a minha esposa agora engordou. Faz parte, isso é natural. Ou você acha que pode trocar a mercadoria quando você acha que ela está estragada? Não é assim que funciona. A vida nas relações pessoais, cada um suporte a si mesmo. Com amor, com respeito, e cuide para que o respeito não termine. Porque quando termina o respeito, termina o amor. As duas coisas caminham juntas. E respeitar é uma demonstração de amor, sim. É importante que a gente tenha esses cuidados. Do mesmo modo, Deus, com este mandamento, quer nos incentivar a termos uma vida decente, com palavras e ações. É tão triste quando a gente vê as pessoas perdidas. Passa alguém e fica assoviando. Isso, já vi mulheres também fazendo isso. Os homens, é vergonhoso. Perde total, digamos, a total razão da integridade moral e ética do ser humano. Respeitar ao próximo é muito importante. Mas antes de pensar em respeitar ao próximo, lembre-se quem você é. Respeite-se a si mesmo. Isso, com relação ao sexto mandamento, é muito importante. Porque, especialmente olhando na perspectiva do sexto mandamento, Deus quer que a gente ame e honre a pessoa que nos concedeu. É um presente de Deus. E é importantíssimo que a gente tenha este cuidado para com o nosso corpo e para com o corpo do nosso próximo, da nossa esposa ou do marido. Por que isso?
Porque enquanto você respeitar ao teu próximo, você está se respeitando a si mesmo. Beleza passa e rápido. Mas a dignidade, depois de perdida, é complicado, né? E outra, não dá para ir atrás dessa ondinha de que todo mundo faz. Nós não somos todo mundo. Nós ainda temos o exemplo de José, lá no Antigo Testamento, em Gênesis. Ele que foi seduzido pela mulher de Potifar, acabou sendo preso, ficou um bom tempo na cadeia, porque ele não quis ter relações, ele foi temente a Deus. Se você não tem respeito pelo seu corpo, como você vai amar e temer a Deus? Uma outra coisa importante, o sexto mandamento nos proíbe algo muito sério. Desejar a pessoa que é de outra pessoa. Desejar alguém que não temos o direito de desejar. É diferente de você olhar, que pessoa linda, encantadora, mas normalmente a gente se encanta, na maioria das vezes, não é com a beleza física. Normalmente é aquilo que a pessoa demonstra com palavras e ações. Isso encanta. Uma pessoa que às vezes não é bela, mas com as suas palavras e as suas ações, ela encanta muito mais do que pessoas que têm um corpo escultural, um corpo bonito. Não cometerás adultério. É um mandamento de Deus. Que Deus nos ajude e nos livre de cairmos nesta tentação que muitas vezes nos parece bem grande. E é importante que a gente tenha um respeito pela vida em família. Pois como é que você quer que os filhos sejam homens e mulheres honrados se os pais têm uma vida devassa, pregressa? Conheço histórias de pessoas que dizem que vão trabalhar e vão para a casa do amante, da amante. Conheço histórias de pessoas que fazem 1001 promessas e depois as escondidas, ocultamente, aprontam, fazem coisas horríveis, vergonhosas, que nem é bom falar a respeito. O que Deus quer? Ele quer fazer parte da nossa vida e quer que a gente, tendo Ele dentro do nosso coração, a gente seja puro e decente nas nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos desejos e ações. Mas isso só é possível se Deus e o Espírito Santo estiver na nossa vida. Gênesis 2, versículo 18 a 25. Fala da beleza e do encanto de Deus ver as criaturas tendo a sua outra metade. Sexos opostos. Homem é diferente da mulher, mas necessita da mulher para viver em paz e ter paz na sua vida. Se você tem filhos pequenos, os ensine desde cedo a orar, pedindo para que possam ter um bom marido ou uma boa esposa no futuro. E que Deus livre os nossos filhos de caírem na tristeza, na vergonha de se apaixonarem por pessoas do mesmo sexo. Talvez você vai dizer, pastor, você é radical. Não, apenas estou dizendo aquilo que a Bíblia diz. E nesse sentido eu tenho que ser radical. Porque eu não posso fugir daquilo que a palavra de Deus testifica e fala para mim e para você. Você pode até não concordar comigo, mas você sabe no fundo que eu estou certo em lembrar estas coisas. Também é preciso, meus irmãos, que a gente tenha muito cuidado
quando nós somos colocados em situações que venham a nos trazer o perigo da tentação. É importante que a gente tenha discernimento, tenha humildade de dizer assim: este ambiente não é um ambiente para mim, nem para a minha esposa, nem para o meu marido. Este tipo de imagem não é adequado para mim, nem para a minha esposa. Esse tipo de postura não convém a um cristão. E é preciso que um alerte ao outro a respeito. E quando no trabalho muitas vezes vêm as propostas indecentes, indecorosas, seja rápido em dizer: o meu Deus não aceita que eu cometa adultério. Não tenha vergonha de dizer isso. Veja um exemplo de José. Foi fiel a Deus e Deus lhe deu uma honra que nem ele imaginava. Foi a pessoa mais importante no Egito depois de Faraó. Bênçãos sobre bênçãos para os que são fiéis a Deus. 6º mandamento. Fala do respeito, do amor ao próximo. E Deus quer que esse respeito e o amor comece na vida de casal. Aos jovens, cuidem-se. Aos casados, cuidem-se para que não caiam. Tanto homem quanto mulher. Mas lembrem-se que nós temos um defensor, Cristo. Ele está do nosso lado para nos ajudar. Que Deus te abençoe. E que você possa viver intensamente a sua sexualidade. Pois entre homem e mulher, casados, não há impedimentos. A não ser a orientação apostólica para que, em caso de necessidade por oração, se abstenham. Fora isso, cuidem para que o tempo não seja demasiado longo para que vocês tenham uma vida de casados. Tá? Deus abençoe vocês e vivam intensamente o privilégio da sexualidade de vocês. Em Cristo Jesus, tudo é possível. E tudo tem do bom e do melhor para os seus filhos. Que Deus te abençoe. E agora vamos falar com Deus em oração. Qual que é o 6º mandamento mesmo? Não adulterarás. Não adulterarás. Significa dizer que não misture uma outra pessoa ao teu casamento. Isso é proibido por Deus. Ou você vá fazer parte de outro casamento. Não é da vontade de Deus. Fidelidade do começo ao fim, enquanto estiverem vivos. Não cometerás adultério, ou não adulterarás. Que Deus te abençoe. E vamos falar com Deus em oração. Deixa eu ver se tem alguns pedidos. Não tem nenhum pedido em específico, mas oramos. Onipotente Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, pois a tua palavra é confortadora. Eu sei que às vezes o mundo caminha para um lado diferente daquilo que nós temos por meio da tua palavra. E este mundo tenta nos seduzir, nos convencer que é importante seguir os passos do mundo. Tenha compaixão, ó Senhor Jesus, das pessoas que assim pensam. Ajuda-nos a nos mantermos fiéis a Ti, tementes a Ti, e em fidelidade honrar a oportunidade de sermos Teus filhos únicos, e que assim possamos nós viver a nossa sexualidade de modo agradável aos Teus olhos. Senhor Jesus, obrigado por mais um momento de nós pensarmos, refletirmos e também Te agradecer por estarmos conosco nos momentos bons e nos maus. Senhor Jesus, tenha compaixão de cada um de nós. Livra-nos
das tentações, dos perigos, mas nos dê a oportunidade de vivermos uma vida casta, decente, em palavras e ações. Em teu nome, Jesus, nós assim oramos e ainda pedimos, ser bondoso com as nossas autoridades. Não permita, ó Senhor Jesus, que as autoridades sejam coniventes com a perversidade, com a promiscuidade, mas que em cada lar, cada pai, cada mãe ensine de modo adequado e honrado seus filhos a viverem uma vida consagrada e dedicada a Ti. Senhor Jesus, ainda te pedimos, cuida dos candidatos a prefeito, a vereador, em todo o país. Permita que eles façam propostas adequadas, cabíveis para a população e que essa não seja enganada pelos governantes. Ainda te pedimos ao Senhor Jesus em favor das pessoas enfermas, ser bondosa para com todos, que a tua bondosa mão seja estendida para todas as pessoas. Permita, Senhor Jesus, que na tua graça e no teu amor, os que sofrem sejam acolhidos. Também abençoe em rica medida as pessoas que estão diretamente envolvidas no cuidado e tratamento dos enfermos. Também cuida das famílias. Te pedimos humildemente em favor da congregação São Lucas, de bom ânimo, disposição, para nos mantermos fiéis a Ti. Livra-nos de pecados escondidos, dos perigos que nós não podemos ver. Dê-nos a Tua companhia, a Tua presença. Ainda te pedimos ao Senhor Jesus, nos abençoe na riqueza da Tua graça e nos permita que nós possamos continuar na Tua presença todos os dias até a consumação dos séculos. Tu bem sabes das necessidades que o mundo tem. Estenda a Tua graça e nos atenda. Ainda te pedimos em favor, pedindo que Tu termines, ó Pai, a pandemia. Basta uma ordem Tua e tudo irá desaparecer. Mas se for do Teu agrado, que ainda o Teu povo possa suportar nesses momentos difíceis, para que também possamos nós olhar e dizer: Deus, aqui estamos e dependemos da Tua graça, que aconteça conforme a Tua vontade. Senhor Jesus, obrigado. Livra-nos de calamidades, infortúnios, incêndios, cheias e tantos outros males que têm assolado o mundo inteiro. Livra-nos da seca, livra-nos da incredulidade. Dê-nos fé, fortalecei a fé do Teu povo, para que fortes e animados em Ti, quando o Teu Espírito Santo nos encher e nos enche diariamente da Tua graça e bondade, assim ficará mais fácil. Em Teu nome, Jesus, nós oramos e confiamos. Amém. Vamos falar com Deus agora, fazendo a oração do Pai Nosso, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Fazemos a oração da bênção em conjunto, dizendo: O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Obrigado por sua presença, sua companhia. E agora, então, ficamos com a última canção. Lembrando que neste final de semana, especialmente, o pastor André não estará na congregação. O culto vai ser disponibilizado pelo YouTube e também pelo Facebook, para que você possa acompanhar. Deus te abençoe. Fique com Jesus, tá bom? Forte abraço, até mais!